Texto de Provérbios, capítulo 23, verso 30 em diante. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, fala conosco. Bom, este é um texto que parece que esse texto tem que ser lido lá no AA, né? Nos Alcoólicos Anônimos, né? Falando sobre o beber o vinho. Confesso aos irmãos que este texto, ele, na minha vida, quando eu me converti, foi através deste texto que eu entendi claramente o que acontecia comigo quando eu bebia. Era assim. A gente, quando fala que era como se eu estivesse deitado no mastro de um navio, me lembro uma vez em Macaé, em que eu bebi uma garrafa de cachaça sozinho. E eu acho que eu tive um pré-coma alcoólico dentro de uma barraca, na praia. Desmaiei, acordei por mim mesmo, porque meu organismo reagiu. E eu fiquei bêbado, mesmo depois, assim, a noite inteira, ainda bêbado da bebida que eu tinha tomado pela manhã. E eu lembro quando eu deitei na barraca, passando aqui, vendo que eu ia desmaiar, a barraca girava assim, o teto da barraca. E a gente, uma vez eu, bêbado, eu me desloquei ali, morava no Padre Eustáquio, na Rua Progresso, e tinha uma moça que eu namorava naqueles conjuntos Santos Dumont, perto do INPS, e eu, bêbado, eu fui andando pelas ruas do Padre Eustáquio, trombando com os postes, me agarrando nos postes, até chegar na minha casa. Bêbado. Um bêbado. E é assim que é o sofrimento de alguém que vive nisso, mas não é para isso que eu vou falar. Mas esse texto, quando espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. É assim. Mas eu busquei no Senhor uma palavra que falasse sobre esse estado de letargia, de anestesiados para a vida. E quando se fala em vinho na Bíblia, o vinho também fala sobre a vida, sobre a bebida que bebemos, o tipo de bebida que nós bebemos. Nós estamos aqui, nós entendemos esta linguagem. Quando Jesus fala, aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então há uma bebida que bebemos, uma bebida que produz vida. E há um outro tipo de bebida
que também nos é oferecida. E o vinho é esta bebida do engano, essa bebida do mundo, das coisas do mundo, e que nos são oferecidas, com a finalidade de nos embriagarmos nelas. A palavra de Deus fala para nós não nos embriagarmos com o vinho, no qual há dissolução, mas nos enchermos do Espírito Santo. Se formos falar de vinho, da uva, a questão, pastor, crente pode beber, não pode beber, porque a palavra de Deus diz para não se embriagar. Então, o que se sugere é que se tem que ter controle e equilíbrio. Você sabe que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali traz com ele um potencial de maldade. É um caminho sutil, lidar com o álcool, lidar com a bebida. Principalmente hoje, em Lei Seca, misericórdia, se você tomar um bombom da Copenhague, aqueles bombons deliciosos de cereja, que tem licor dentro, você comer um bombonzinho desse, parar na blitz, você vai preso. Já está com teor alcoólico, né? Então, mas porque isso é perigoso. Hoje você vê que até mesmo essa questão da lei seca mostra que se você beber, por menos que você beba, e você acha que não está bêbado, mas aquilo já está te afetando. Não é assim? Já está te afetando. Aqueles mililitros, aquele fator 0,2, sei lá qual que é, que diz ali que a partir daquilo você já está embriagado. E embriagado, você já não tem mais a plena capacidade de responder pelos seus atos, seus reflexos, sua capacidade de decidir, de conduzir um veículo. Assim é a vida. E assim é o vinho que o mundo nos dá. O vinho que está aí para ser bebido. O vinho que está disponível para todos nós. E que nós temos que tomar cuidado com o vinho que o mundo nos oferece. E a igreja está embriagada de vinho. Embriagada, é a terminologia lá de Apocalipse. Embriagada no vinho, nas coisas do mundo, e essa embriaguez tem levado a igreja a um estado de letargia, a um estado de anestesia, a um estado de indiferença. É o que o vinho produz. O que está escrito aqui: bateram-me e não o senti. Espancaram-me e não me doeu. Esse estado de indiferença, com um monte de coisas tão terríveis que têm acontecido e que nós não nos importamos com elas como devíamos nos importar. Coisas tão terríveis que têm acontecido e que, porque ainda não chegou na nossa porta, na nossa casa, na nossa família, não tem a importância e não preciso me preocupar com isso. Um exemplo disso, claro, é essa situação da água, por exemplo, que tem aí cidades que hoje em São Paulo, tem mostrado isso na televisão, que o pessoal lá em São Paulo, assim, sem água.
e nós ainda assim, ainda temos tido água. Eu, pelo menos, na minha casa não faltou água ainda nem um dia. Mas tem casas que estão faltando água já aqui em Belo Horizonte. Lugares que tem faltado água. E aí isso começa a mexer com a gente, fala assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque começou a faltar água, meu filho começa a não ter água para tomar um banho, eu já começo a não ter água para fazer uma comida, e você já começa a ficar vendo, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí você começa a orar, e aí você começa a clamar, aí você começa a pedir providências de Deus. Providências essas, atitude essa, que nós já podíamos estar tendo há muito mais tempo, porque esse alarme já foi soado há muito mais tempo, e alarmes estão sendo soados há muito mais tempo sobre a vida do seu filho, sobre as coisas que têm acontecido no mundo, e que nós precisamos ter reação. Mas ficamos assim, anestesiados, enquanto não bate a nossa porta. Enquanto o sofrimento não chega até nós. Não é problema nosso. Vocês se lembram? Preguei aqui sobre aqueles leprosos lá no cerco de Samaria, que foram ao acampamento dos assírios e viram que havia tanta coisa boa, e o povo estava morrendo de fome. E eles disseram assim, não é bom o que nós fazemos. Eles tiveram aquele seu momento ali de embriaguez, de usufruir de tudo que eles tinham necessidade. Mas chega uma hora que você precisa acordar. E você não pode acordar e tornar a beber, mas é acordar e na sobriedade que a palavra de Deus diz para nós sermos o quê? Sóbrios e vigilantes. A sobriedade é diferente desse estado aqui de me espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. É o despertamento da sensibilidade em nome de Jesus que nós precisamos buscar para a nossa igreja, para as nossas vidas. De trazermos essa sensibilidade que muitas vezes pode produzir em nós um sofrimento. A palavra disse que é para nós chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Então a indiferença não faz parte do reino de Deus. A indiferença não faz parte de nós. O que faz parte de nós é o envolvimento, a empatia, o caminhar juntos, o carregarmos as cargas dos outros, é o que a palavra de Deus diz para nós. É envolvimento, é misturar mesmo, é querer participar. É isso que é a palavra. Então, assim, temos que tomar cuidado com o vinho. Esse vinho está aí de várias formas. Este vinho está aí através das programações da televisão, que nos envolve, né? Que como um hipnotizador nos prende ali na frente daquele mundo de possibilidades. E a gente fica ali preso, travado, inerte, inoperante, embriagado. Tanta coisa embriagando nossos filhos, que ficam ali embriagados. Embriagados. Não é? Crianças embriagadas. Totalmente inertes. Totalmente infrutíferas. O tempo passando e elas ali anestesiadas. Irmãos, em nome de Jesus, é isso que o Senhor está falando. Sobre essa anestesia que o mundo tem aplicado em nós. É interessante, eu me lembro que quando em 1975, muito tempo, né, gente? Você nasceu quando? 77. Em 1975, um primo meu veio do Japão e trouxe do Japão para mim uma calculadora eletrônica
quando ninguém tinha calculadora eletrônica. Eu estava na escola técnica, eu e a minha calculadora Sanyo. Ela era um tijolo desse tamanho, e meu pai mandou no sapateiro fazer uma bolsinha para ela. Era desse tamanho, parecia sabe? Eu andava, eu chegava na escola com a minha calculadora Sanyo, logo em seguida a Texas Instruments lançou as TI, alguma coisa, as Texas, que depois, mais tarde, a HP lançou as HP 12C, aquelas coisas, tudo antigo. E o Japão começou com essa coisa da eletrônica. E logo em seguida o Japão começou a encontrar solução para o seu problema de espaço físico. Preste atenção nisso, gente. Uma solução governamental, uma estratégia de governo. Eles têm um problema sério de espaço físico, e daí começou-se a pensar naquilo que poderia manter as pessoas dentro de casa, porque eles não tinham parques, áreas suficientes para levar as pessoas a uma coisa de rua, sabe, de lazer. Não, temos que levar as pessoas para dentro de casa, ficarem lá, presas dentro de casa, e daí entra a indústria de jogos eletrônicos, que nasceu lá, como uma solução para um problema de espaço urbano, de política urbana. Prende o povo dentro de casa, e as pessoas ficam ali horas e horas dentro de casa, em frente a essas coisas, perdendo tempo, e com essa finalidade é que foi criado isso. Olha que coisa terrível, como que eles pensam, como se pensa tudo, não é? Em fins assim, políticos, práticos, e as pessoas acham que, joguinho, uma coisa muito legal, papapá. Cuidado com isso! Cuidado com isso! Isso foi criado com uma intenção, assim, menos caridosa, menos boa, do que você pensar, alguém pensou, vamos fazer joguinho para alegrar as pessoas. Não, é para prender. Imagine aquelas galinhas na granja, é a cena mais horrível que tem, onde você tem a galinha presa, um buraquinho onde ela come a ração, e por trás dela, ela despejando ovos. E ela fica ali confinada, e como essa máquina de transformação de milho, ração em ovo. Mas a vida daquele animal, ela pouco representa, não se tem nenhuma dignidade, não interessa, é um animal, é um meio de transformação, de geração de alimento para o ser humano. Meu Jesus amado, quantas pessoas vivem dessa forma? Quantas pessoas vivem dessa forma? Manipulados, enganados, embriagados, totalmente enganados, em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos um povo diferente, temos que ter vida diferente, temos que ter proposta diferente, sermos frutíferos, sermos produtivos, nos envolvermos uns com os outros, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com o coração de cada um aqui nessa manhã. Vamos estar com os nossos olhos abertos a toda essa embriaguez. Vamos orar mais, chorar mais, nos envolver mais uns com o sofrimento dos outros, em nome de Jesus. Essa é a palavra para essa manhã. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã gostosa.